já vai ser editado e eu vou colocar também no meu Face. E ao mesmo tempo é só procurar no meu blog também, Ângelo Carbone, que vocês vão ter lá a minha gravação. O importante é assistir e aprender. Eu abro o programa hoje aqui falando de um evento, eu já falei isso aqui a semana retrasada. Está acontecendo um evento de filósofos, de doutores, de gente muito importante em Brasília. Eles fazem verdadeiras palestras que são dirigidas para advogados, para administradores de empresa, para comunicadores, para filósofos, para estagiários, para todas as pessoas. E essas palestras são gratuitas. E quem assistir um limite de acho que 12 ou 13 palestras, tem mais um outro curso gratuito que eles dão. Sem contar que quem vier aqui no meu programa e provar que assistiu pelo menos 10 palestras dessa equipe, ganha um livro meu autografado. Sobre o evento, eu vou falar para você o que eu achei em síntese. Janelas do desenvolvimento humano em tempos de quarentena. Trata-se do maior evento de gestão de pessoas e desenvolvimento profissional em tempos de pandemia e quarentena no Brasil. Analogicamente, os cantores e poetas, que de suas janelas acalmaram nossos corações nesses momentos difíceis de quarentena, para superarmos a epidemia do Covid-19, esse evento, que é da Janela de Desenvolvimento, pretende disponibilizar conhecimento no campo do desenvolvimento humano e profissional à comunidade, onde for possível chegar numa ação comunitária, voluntária e gratuita. Reuniu-se um conjunto significativo de educadores, gestores, empresários, profissionais de educação, corporativa e gestão de pessoas, catedráticos, artistas plásticos, curadores de arte, arquitetos, poetas, além de jovens talentosos em T e D, que abordarão a importância do desenvolvimento humano e profissional para a superação da crise, para que possa passar a humanidade. De suas janelas eletrônicas, por livres através do YouTube, esses profissionais transmitirão ensinamentos e caminhos de superação e desenvolvimento, numa importante ação de compartilhamento e responsabilidade social. Na verdade, o que eles querem é que, mesmo a gente confinado em casa, a gente possa aprender e ter um horizonte muito maior daquilo. E, gozado, voltar toda ao trabalho com uma visão assim, bem fantástica, com vontade de trabalhar com empenho. E essa gente toda é especialista. As próximas palestras, a de 28 de maio, amanhã, é o Dr. Gino Terentin. Ele é doutor da Universidade de Bordeaux, na França. O título da palestra é Tecnologia, Inovação e Pessoas na Era da Mudança. Depois nós temos, dia 29 de maio, o Dr. José Eduardo dos Santos. É vice-presidente do Badesul. Ele vai falar sobre dinâmica mindset, compreendendo o significado das transformações. Dia 2 de junho, a doutora Gardênia da Silva, da ABRAE, professora, ela vai demandas da aprendizagem de gestores e teletrabalhadores durante e após a pandemia. Dia 2 de junho nós vamos ter a doutora Márcia Bandeira, ela é artista plástica. A força das imagens simbólicas, liberação do potencial inato e através das pinturas espontâneas. Gente, basta se inscrever, então é muito fácil, ou você entra no https www.intelecto.com/janela ou procurar desenvolvimento humano e voluntário e gratuito e fazer a fichinha de vocês. Agora, o importante, gente, é fazer logo, porque tem muita gente, tem muitas escolas, tem muita universidade que está se inscrevendo. E o importante é que é gratuito. E vocês não sabem que nível que essas pessoas têm. Só para você ter uma ideia, para fazer esse curso, eles andaram o mundo inteiro e trouxeram tudo que é de modernismo para a atualidade. Eu tenho lá o meu irmão que chama Pedro Paulo Carbone, que é um dos que programou essa situação. Ele percebendo que os jovens, que os estudantes, que os doutores
os advogados, que os estagiários, os bacharéis, tudo. Poxa, sem uma perspectiva, com esse curso vai abrir a visão deles. É muito legal. Então, eu digo para vocês, não percam, façam sua ficha. Se tiver problema, eu vou deixar marcado aqui. Ô, Yara Passarello, que saudade de você. Eu vou deixar marcado para vocês poderem ter acesso a esse tremendo, mas magnífico trabalho que eles estão empreendendo. Gente, primeira coisa que no meu programa a gente está aqui preocupado é com o problema das prestações das universidades. A maioria dos alunos está desesperado aqui porque não tem aula e ao mesmo tempo eles estão cobrando. E o problema é o seguinte, muitos estão desempregados, os outros não têm dinheiro, e com essa pandemia ninguém tem dinheiro, porque vai gastar tudo e vai acabar até, não vai ter o que comer, né? Se o nosso governador e o nosso prefeito não fizer alguma coisa. Então, o que eles falam? E outra coisa que eles estão reclamando é que a escola, agora como eles estão atrasando lá, elas vão pagar, eles perdem o desconto pontualidade e ao mesmo tempo tem a multa. Bom, no meu entender, no meu modesto entender, as universidades nunca poderiam cobrar esse desconto pontualidade. Na verdade, o que eles estão fazendo é aumentar a multa. Se a multa é de 2%, eles acham pouco, então em 2 mais 5 fica 7%. Então, até tal dia você paga, tem um desconto pontualidade. Eu acho que isso é ilegal. Mas depende muito de cada juiz que vai analisar essa situação. Eu entendo o seguinte, uma universidade, ela devia fazer o cálculo do custo dos professores, do gasto que você dá com o fornecimento, o aprendizado, o material que eles gastam, e dividir entre os alunos mais um lucro. E eu entendo que não cabe esse tipo de coisa. Mas vamos pensar se o aluno não tem como pagar. A escola não pode pôr ele para fora até o final do ano, não tem condição. Como é escola particular, deve ter mais 200 escolas por aí, universidade, que aceita você, mesmo sem pagar lá com o outro. Aí depois você faz um acordo. Agora, você não vai passar fome por causa da universidade. E lembrando que as universidades particulares são verdadeiras potências econômicas, né? E lembrando para vocês também que tem muitas dessas universidades que, por sinal, os donos são nossos gestores, são grandes ministros, né? Bilhardários, e que eles conseguem formar bacharéis em direito que não conseguem passar no exame da ordem. E a OAB, em vez de dar insumo, dar condições, da educação, ensinar de verdade como é que se faz um advogado e deixar essa turma passar e poder advogar, eles impedem o acesso desses coitados formados nessas porcarias dessas universidades, que a culpa é da universidade, não é da pessoa. Se ela se formou, ela teria o direito de trabalhar. E com tudo isso, gente, você não tem que se preocupar muito, não. Simplesmente não paga. Deixa para depois. Se eles entrar com uma ação, olha, excelência, a pandemia, não deram aula, eles estão colocando umas porcaria de aula aí pela internet que não pega direito, e a gente não tem condição de pagar. E eles têm condição de aguardar até 2, 3 anos, porque já ganharam muito. Então não se preocupe com eles, não. Se preocupe com você. Se programe, guarde dinheiro para comer, tá certo? Que é o principal, e as despesas básicas, tá? Acho que até água, luz, essas coisas, energia, eles não podem cortar. Mas o importante é vocês sempre pensarem em se garantir. Quem sabe ter um seguro-saúde, né? Porque dá medo, né? Vocês notaram que os aparelhos para poder as pessoas respirar, tem muitos governadores aí que embolsaram o dinheiro e não tem nada, né? Vocês notaram ou não? Quer dizer, a pessoa vai morrer de falta de ar lá porque eles compraram da China e pagaram adiantado e não receberam. Eles compraram de picaretas daqui que não tinha condição de entregar um aparelho ou compraram coisa errada. Tudo ao bem do nosso país, né? Como a gente já tá cansado de ver muita gente roubar a alimentação das crianças na escola. É rotina ver agora eles se aproveitarem da situação pandêmica para não dar estrutura. Não estou falando daqui ou de lá, não. Estou falando genericamente de muitos bandidos que estão travestidos de governadores e de prefeitos. Bom, vamos lá. Então já falamos da universidade. Ah, clubes. Vamos lá, clube.
Vocês têm que pensar no seguinte, a pessoa que entra num clube, ele tem que pagar uma mensalidade. Cara, vou pensar no seguinte, você não pode entrar, não pode usar a piscina, não pode andar nos meios, não, você vai pagar o quê? Fala para mim. É evidente que essas pessoas deviam pegar e nem cobrar. Porque a prestação de serviço do clube qual é? Eu conheço clubes caríssimos, que a pessoa praticamente vive lá. Tem um clube acho que é na Jardim Europa, que as pessoas moram lá. Só vão dormir em casa. Entra, toma banho, toma café da manhã, almoço. Mas se você não pode funcionar lá, você não pode circular, você vai pagar o quê? Só para me entender. Então é evidente que é um negócio que você pode deixar para lá. Eles vão rescindir teu contrato? Duvido. Vocês vão contar a situação para o juiz, em eventual processo, vão mostrar que a culpa do não pagamento não é sua, e em contrapartida mostrar que vocês usavam o clube e que não puderam usar em decorrência da pandemia. Também não é um pagamento obrigatório, eu não faria, tá? É isso aí. Outro problema que a gente tem visto é o condomínio. É o condomínio do prédio que vocês moram. Tá cheio de gente desesperada, porque eu vi na pele aqui que o síndico não tira a multa, não tira os juros, quer exigir o valor por inteiro. Eu entendo que o síndico, numa situação dessa, ele devia pegar e pensar um pouco nas pessoas, devia pensar em gastar menos. Poxa, tem um pouco de lógica. Vamos lá, a parte de exercício lá está fechado porque não pode fazer exercício. O salão de festa está fechado porque não pode usar. A piscina está fechada. Pô, é evidente que ele tem custo menor. Vocês não acham? Fala para mim. É evidente que não tem hora extra, não tem um monte de coisa. Mas eles continuam cobrando uma fortuna. É evidente que eles não vão poder entrar com uma ação e tomar a tua casa lá disso. Se eles forem protestar teu nome, tem como se defender. O que a gente tem de fazer em verdade? À medida que, se o síndico é uma pessoa, um carrasco, na verdade, ele está colocado lá para trazer problema para todos os condôminos, ele vai pagar na própria pele. O que vocês fazem? Você só fica de olho no que ele está fazendo. Se ele tá mal gerindo o prédio, não está gastando com toda aquela limpeza, aquela necessidade toda, porque ele não tem o que fazer, que está tudo fechado, e ele continua cobrando, vocês podem se unir com outros e destituir o síndico, põe ele para fora. Ele tem que ser uma pessoa normal como qualquer uma, e ele tem a obrigação e o dever de, numa situação de pandemia, reduzir sensivelmente o condomínio. Sem contar, gente, que tem muita coisa hoje que é desnecessária, e que se eles gastam, é por conta e risco deles. Outra coisa também que está trazendo muito problema. Tem muito locador, aquele que aluga o imóvel, desesperado porque não recebe aluguel. Mas o locatário, aquele que aluga, ele em vez de pegar ou fazer uma proposta, olha, eu pago R$ 1.000, estou depositando 300, agora até o fim do mês dou mais 200, o senhor cobra pela metade, ele simplesmente não paga. Eu já vi lá, tem um que está devendo 2 meses, tem outro que está devendo 3 meses, e não quer saber. As ações de despejo, elas não estão paradas, você pode entrar sim com a ação de despejo. Entra com a ação e aguarda. Os juízes, até outubro, não estão decretando o despejo. Mas você já vai preparando, você já pode cobrar, você pode exigir, tem o fiador, vai continuar tudo igual como estava antes. Então, o locador, ele tem que pegar o contrato e entrar com uma ação de despejo por falta de pagamento e deixar para o juiz decidir quando vai tirar a pessoa de lá e instar o fiador que ele está devendo, ou a seguradora. Então, isso é importante. Agora, outra coisa, o locatário eu vejo uma situação pior, porque ele mora no imóvel ou ele trabalha naquele endereço. O que ele faz? Eu já vi muitos devolver. Eu até sou contra. Eu falo, olha, não entrega não, conversa com a pessoa, mas o desespero é tão grande que eles vão lá e devolvem o imóvel. Aí o que faz o dono lá? Olha, então tem que pagar uma multa de 3 meses aqui e mais os dias. Gente, essa multa ela é proporcional ao período que vocês usarem. Mas vamos imaginar, você alugou um imóvel por 3 anos e a multa é 3 salários mínimos. Se você entrega o imóvel cumprido 2 anos, ou seja, só falta 1/3 do período, 12 meses,
É evidente que você não vai pagar 3 salários mínimos de multa, 3 aluguéis de multa. Você vai pagar um aluguel só. Mesmo que a cláusula fale que você tem que pagar 3, é uma cláusula leonina, se interpreta que, na verdade, só tem, você cumpriu 2/3 da locação, você tem direito a 1/3 só de pagar. Isso você vai discutir em juízo facilmente. A segunda situação é que a rescisão não se deu por culpa tua, mas por um caso fortuito. Nesse caso, não tem multa. Entrega a chave e babau. A terceira situação é oferecer para o dono, olha, eu posso pagar metade. O senhor aceita? Ou eu posso pagar 40%, o senhor aceita? Aí eu venho o cara, não aceito nada, que eu vou te despejar. Você entra com uma ação, pede para o juiz, conta que você não tem condição de pagar e pede a redução do aluguel para 30%. Olha, não sei se vocês entenderam. Vocês não vão querer pagar 70%, é 30% sobre o valor da locação. Então vamos imaginar que o imóvel está alugado por R$ 3.000, o juiz vai dar uma liminar para você durante o período da pandemia de R$ 900 por mês. Deu para entender? E não precisa pedir favor para ninguém. Se o locador não quiser aceitar, deposita na conta dele. Se ele começar a criar caso, ou fechar a conta dele para não receber, deposita em juízo. O que não pode, gente, é ficar desesperado, tá? E nem brigar, porque se você for para as vias de fato, você vai entrar bem. Outra coisa que tem muita gente falando aqui, né, na situação desse isolamento social aqui, tem muita gente que fica de olho na casa dos outros, eu acho gozado, sabe? E chamando a polícia, olha, tem um aglomerado aqui, o outro está fazendo uma festa lá, não sei o quê. Na verdade, antigamente aquelas velhas futriqueiras. Na verdade, vamos chamar de bruxa, aquelas antigas, sabe? Hoje em dia não tem tanto, mas existe. Eu já vi isso daqui. E meus clientes falaram, o que eu faço aqui? Porque vem a polícia militar, vem a polícia civil, vem tudo. O que a gente faz numa situação como essa? Bom, primeiro é que não se deve fazer festa em casa, de forma nenhuma. Mas vamos imaginar que chega lá tua filha, lá com teus netos, e entra lá na tua casa mais 5 pessoas. Aquilo não é festa. Ela veio do interior para poder fazer um atendimento médico, ou para o netinho passar pelo médico de crescimento. Então é evidente que essas pessoas que estão na tua casa, elas estão residindo lá e vão permanecer. Ninguém pode impedir que você receba as pessoas, não tem cabimento. Agora, o que não pode é colocar um som alto, ou você pegar lá e começar a dançar lá em cima, ou fazer rolo, porque se a polícia chegar, é mostrar a realidade. Olha, aqui não tem festa, não. Eu recebi as pessoas da minha família, eles vão pernoitar aqui, ou vão passar aqui uma semana, tem médico para eles e tudo mais. Não cria problema. A maioria desses casos aqui que a gente vê, eles prendem por desacato à autoridade. Ou seja, porque você não está querendo aceitar uma determinação deles. É falar, sim senhor, não senhor, querer saber quem é que fez essa denúncia, normalmente eles falam que é anônimo. Se tiver um barulho demais, reduza, e não é festa essas pessoas. São pessoas que circulam. Agora, não pode ter festa mesmo, não tem jeito. Agora, vai ter muita futriqueira lá que vai criar problema. Então, outra coisa, esses decretos realizados pelo prefeito, pelo governador, a não observância deles não constitui crime. Normalmente, os policiais que atendem esse tipo de coisa, a maioria é a guarda municipal, que eles não têm poder de polícia, ou, na verdade eles têm poder de tomar conta do patrimônio municipal, e que eles prendem, algemam, aquelas coisas todas. O negócio é não reclamar. Vai preso, algemado, vai lá, depois entra com uma ação indenizatória contra o prefeito. É evidente que a gente vai receber, quem vai receber isso são nossos netos, né? Porque vai ter precatório, vai demorar o cara, mas pelo menos você tira o pé da lama, porque esse tipo de coisa aqui é crime deles. Eles não podem fazer isso. Então, o que eu digo para vocês e peço, não empeita a polícia, não adianta. Se o cara já veio lá, mandado ou pau mandado, seja lá que for, se senhor, eu vou encerrar, olha, não é festa, tenta conversar. Agora, se eles prender você, o problema, olha, vão te jogar spray de pimenta, vão te dar uma surra, vão te algemar e vão te levar preso. Isso daí não tem preço, eles podem até te matar.
O legal é ir filmando, alguém filmar isso daqui, essa trajetória, e depois pedir uma ação indenizatória, além de um procedimento criminal. E, normalmente, os delegados de polícia não são como eles. Chega lá na delegacia, a tendência deles é sempre deixar de lado, não fazer, sabe, encerrar esse problema lá. Mas a gente nota, muitas vezes, que a polícia mal orientada, a polícia normalmente municipal, ela quer um flagrante, quer um desacato. Aí a prova que vocês podem trazer através de pessoas ou através de filmagem vão demonstrar claramente que você não tem culpa e que eles agiram em excesso. Normalmente eles vão responder a um processo administrativo dentro da corporação, ou vão ficar suspensos ou vão ficar expulsos. Mas o que eu não quero é que vocês sejam agredidos. Isso que é importante. Eles podem quebrar lá uma costela, eles sabem bater, sabe? Você ficar tudo arrebentado lá e não aparece nada. Não é isso que a gente pretende, não. Vocês entendem o que eu estou falando? É chato. Se aparecer, então, alguma polícia, trate bem, seja cordial. E outra coisa, evitar beber. Porque eles vão tentar pegar em alguma coisa, não sei, tá? Eu já vi caso lá de uma senhora que estava na praia lá, que não queria sair, porque ela precisava andar, estava muito obesa, e estava fazendo regime, aquelas coisas todas, que ela foi algemada, apanhou, aquelas coisas todas. Isso a gente não consegue tirar mais. Então, é uma lesão que vai ficar na alma da gente. E era muito mais prático ela ser conduzida, informar, olha, eu sou universitário, eu sou formada, e sentada do lado deles lá no carro, não passar pelo vexame de ser algemado. Lembrando a vocês que o Lula não foi algemado, que um monte de pilantra não foram algemados. E por que uma pessoa do povo que simplesmente está andando numa praia tem de sair algemado de lá para mostrar que o prefeito é um carrasco nazista e o governador é um tonto? É muito ruim, né? Vocês não acham? Então a gente tem de mudar essa situação e tem de começar da gente. Como é que a gente faz? Não vota mais nessa turma. Vota em gente decente. Vota no Bolsonaro. É isso aí. Outra coisa de importância também, eu quero contar para vocês que na segunda parte do nosso programa aqui, e já nós vamos encerrar a primeira parte, eu quero falar da pandemia com relação à morte. É uma coisa muito séria. Eu quero explicar para vocês passo a passo numa situação de um falecimento de uma pessoa, para que vocês não sejam mais explorados do que é normal. Eu queria lembrar também um pouco do chefe Beno. O chefe Beno já veio aqui. Ele mora em Higienópolis e ele faz as melhores pizzas de São Paulo. Vocês podem, olha, se você ligar para o chefe Beno, ele vai pegar e vai dizer, você vai explicar como é que você quer a pizza e ele vai mandar para você. E ele faz também comidas, tá, relacionadas com a religião dele e também, sem contar que são assim, iguarias de primeiro grau. Ele é judeu, então ele faz muita comida daquela área. Mas as pizzas, escolhe que ele faz maravilhosas. Então, o importante da pizza dele é que, além de ser quentinha, gostosa, ela é metade do preço da praça. Então, se vocês pegarem... e outra coisa, ele tem um pão tártaro italiano que é uma delícia. Eu experimentei tudo isso. www.apetite.com ou pelo WhatsApp 11 98161 4945. Eu vou repetir porque é muito bom. Experimentem, gente. Tem pizza a partir de R$ 25. 11 981 61 4945. Ele entrega em toda a grande São Paulo. E o legal é que tem uma higiene magnífica, o trabalho é de qualidade e os produtos são todos comprados fresquinhos dia a dia. Eu já experimentei e gostaria que vocês fizessem um pedido no mestre Beno. Ele já fez um monte de concurso, já passou, já ganhou uma fortuna. E agora ele está fazendo essa pizza para você. Um abração e até a segunda parte do programa. Oi, gente, vamos continuar a nossa segunda parte aqui. Vamos imaginar o seguinte, ó. Nesse problema de pandemia que está acontecendo aqui, como é que fica a situação de um falecimento? Pode acontecer para todo mundo, não pode? Então, o primeiro problema, o mais sério que a gente está passando, é com relação ao atestado de óbito.
Tem muita gente que tem amizade com o médico, aquelas coisas todas lá, a pessoa morre em casa, já consegue um atestado lá, uma declaração do médico para poder lavrar um atestado de óbito. Mas tem muitos casos que isso não acontece. A pessoa é transferida, digamos, para um hospital das clínicas, ou um outro hospital, e vem lá com o osso quebrado. Então, o médico de lá não se sente confortável em dar um atestado de óbito para você e determina que o corpo seja transferido para o Instituto Médico Legal para fazer uma perícia. Aí começa a situação a dificultar para todos. Então a gente quer discutir aqui com vocês se vale a pena contratar uma empresa para fazer isso, quanto que custa, qual a dificuldade diante da pandemia, o que mudou nessa situação toda. Como eu tive recentemente um caso lá e eu tive de participar disso daqui, por faleceu a minha mãe, quando ela faleceu e que eu vi que ela foi para o Instituto Médico Legal, eu já de plano eu já contratei uma empresa para me tirar a parte burocrática. Eu sabia que tinha fila, não tinha vontade nenhuma de ir em nenhum lugar para poder tratar desse tipo de situação. Você já não basta lá a perda do ente querido, né? Você tem que ficar correndo. Então, essa contratação, gente, é cara, não é barato, não. E eles dizem para você que você não tem de fazer trabalho nenhum. Você só tem de pagar e ficar numa boa. Mas não é verdade isso daqui. E esse daí é um plus a mais. Não é verdade pelo seguinte, olha, eu notei que a cada passo eles vão trazendo uma dificuldade para você. Por exemplo, a pessoa vai transferida do hospital para o Instituto Médico Legal para poder fazer o exame de corpo de delito para definir a causa da morte. Se foi realmente a quebra de um osso, ou quebrou um fêmur, uma situação dessa, se a cirurgia foi certa, se não foi, se há responsável pela essa queda. Tem uma série de circunstâncias. Primeira coisa que você tem de fazer é ir na delegacia. É evidente que essa pessoa que você contrata para solucionar o problema teu, não vai poder fazer teu papel, não vai. Você vai ter na delegacia, olha, eu sou filho da finada, eu vim aqui, quero contar para vocês o que aconteceu, preciso de um boletim de ocorrência aqui para poder fazer a liberação do corpo no IML. Então não vai adiantar nada você contratar para fazer isso, porque é você que tem de ir. E aí eles falam para você, não, faz isso daí, depois traz para mim que o resto eu faço tudo, né? Ou aí você vai na delegacia, fica lá no meio esperando, às vezes tem um flagrante lá e você tem que esperar o flagrante, ou você tem que passar por uma outra delegacia e é aquela história que você já sabe, né? Que coisa horrorosa, né? Mas tá bom. Foi lá, o escrevente foi muito educado, fez lá, lavrou lá uma espécie de boletim de ocorrência, narrou os fatos. Vocês têm de contar a realidade. Olha, a minha mãe, ela estava numa casa de repouso. Eu achei estranho aqui, porque ela caiu e quebrou o fêmur. E eu fiquei sabendo que ela já tinha quebrado o braço lá. Então, de verdade, eu gostaria que fosse apurado isso daí. Eles vão fazer constar nesse boletim de ocorrência essa situação anormal que vocês acham. Pode ser que foi um acontecimento, mas pode ser também que não foi. Maus tratos, quem sabe? Negligência? Pode ser. Mas não é problema teu, você vai narrar esse fato. De posse desse documento, você vai no Instituto Médico Legal. Então, aquela pessoa que te contratou lá para você contratou para fazer tudo, ele vai falar, olha, tem um problema aqui. Para poder conseguir o alvará de liberação do corpo no Instituto Médico Legal, você tem que esperar um tempo aqui até que o corpo seja periciado. E esse tipo de perícia, ela pode levar 1, 2, 3 dias. Porque é terrível a situação lá. Tem muito corpo, né? Então, na verdade, você tem que ficar esperando. Mas você vai ficar esperando o telefonema do ML. Aí ele vai ligar uma senhora lá, muito gentil para você, olha, o corpo já está periciado, o senhor já pode vir aqui para pegar o laudo. Mas você tem de ir pessoalmente lá. Chegou lá, você vai entrar, vai ficar esperando as pessoas que tem na frente, quer dizer, isso daí a empresa que te contratou não faz também. Já é mais uma história que eu estou contando para vocês, que não sei se adianta ficar contratando isso, não. Aí você já pegou o documento. Acontece, gente, que aí você tem de preparar o enterro. O enterro que você vai lá na funerária, lá escolhe o caixão e tem de fazer o atestado de óbito, certo?
de mãos desse atestado de óbito, você tem que voltar lá no Instituto Médico Legal e reconhecer o corpo. Aí é terrível, gente. Não queira estar na minha pele. O reconhecimento do corpo é pessoal, entendeu? E aí você tem de engendrar com o cemitério o horário deles. Vamos imaginar o seguinte, ó, o corpo foi liberado hoje lá no Instituto Médico Legal às 7 horas da noite. Aí você chega lá às 10 horas lá para retirar o corpo lá com a funerária, não pode retirar porque fechou às 7. Só às 7 da manhã do outro dia que você pode retirar. Aí dá um desespero no você. Porque você já está com o carro da funerária, já tem um gasto lá tudo, e aí você vai ter que voltar no outro dia, às 7 horas da manhã, e passar a fila de novo, para poder pegar e tirar o corpo de lá. Porque se você não reconhecer, eles não te entregam. Olha, o serviço é super bem atendido. Eu falei com um escrevente de polícia, um escrivão de polícia. Ele foi legal, preparou lá minha mãe para não dar assim, um trauma muito grande, porque é traumático ver a situação. Mas, gente, é 3 dias já que o corpo está andando, né? Bom, daí, gente, você tem que acertar com o cemitério. Aí quando você chega lá no cemitério, aí durante esse período vocês vão ter que arrumar o caixão, tem uma empresa que faz isso, aquelas coisas todas, prepara lá o defunto, né? Quando você vai para o cemitério, se você tiver um jazigo teu, sabe o que é um jazigo? Um lugar para guardar os defuntos lá, eles cobram uma taxa administrativa, uma taxa de sepultamento e uma taxa de velório. Só que eles falam assim para você, olha, nós estamos numa pandemia. Então, mesmo que a pessoa não morreu dessa doença, a gente cobra uma taxa pelo velório. O mais barato é R$ 2.700. E para enterrar, R$ 1.600. É um absurdo. Não dá para acreditar no que você está vendo. Isso daí é sem contar o caixão, sem contar o resto, tudo que você gastou lá, preparar o corpo, aquelas coisas todas. E, na verdade, essa 1 hora que eles te dão de crédito lá, é péssimo, porque você vê, tem outros corpos, né? É tudo muito. Não é normal, não é normal. E aí depois tem o enterro e você vai arcar uma fortuna de despesa. Então, muitos me perguntam assim, vale a pena a gente contratar uma empresa especializada para liberação do corpo? Olha, eu respondo para você o seguinte, se você vai ter que comparecer a tudo, se você vai estar presente a tudo, que uma simples procuração não resolva isso tudo, não adianta. Eu acho que é jogar dinheiro fora. Outra coisa, parece que isso daí, na verdade, é uma máfia, né? Na verdade, a responsabilidade da prefeitura era fazer o enterro. Antigamente, bastava mostrar que era funcionário público ou pagava INSS, que já tinha um desconto absurdo nos enterros. Mas, na verdade, eles querem vender. Hoje é um produto aquilo lá. E eu duvido que o enterro saia por menos de R$ 5.000. Eu acho que de R$ 1.000 é para gente muito pobre mesmo, que não tem nada. E tem de pensar no seguinte também, se não tem um lugar para enterrar, vai ter de fazer a cremação. E eu acredito que tem de fazer mais uma taxa. Então, é sempre bom, quando tem uma pessoa muito doente lá, ter uma reserva econômica para poder fazer esses pagamentos. Porque não tem como sair. Ou se a pessoa vai enterrada como indigente, que vai ficar esperando lá um tempão, ou a pessoa que a gente ama lá, você vai custar de 12, 13, 15, R$ 20.000. Vai depender de tudo. Outra coisa que eu notei também é que o cemitério quer ver você de longe o mais rápido possível. Então você chega lá, ele já prepara e já te enterra. Outra coisa que tem que tomar cuidado é na hora que você está fazendo a compra do caixão, aquelas coisas todas, no próprio cemitério, são as flores. Sabe aquela corbélia lá? O preço dela varia de 300 a R$ 3.000. E é evidente que eles querem empurrar uma para você bem cara para ganhar comissão em cima disso. Então, era melhor tentar pedir um standard. E o que nós vamos fazer? E outra coisa, não tem nem tempo para você entender. Ele já põe correndo, é 1 hora que põe ali, entre pôr e tirar do velório. Não vai ninguém, porque todo mundo tem medo. No caso da minha mãe, nós estávamos em 4 lá, 4 pessoas. Minha mãe conhecia 2.000 pessoas. Então, praticamente, gente, eu não quero magoar vocês, não.
Mas não devia ter tudo isso, era só enterrar e pronto, porque eles não deixam fazer nada. Outra coisa, não tem cafezinho, não tem água, não tem nada. Parece, sabe, um deserto. É isso que você passa. Sem contar, gente, que é muito triste passar pelo Instituto Médico Legal. O legal era tentar convencer o médico a dar o atestado de óbito. Eu não consegui fazer isso. Não consegui, porque a minha mãe caiu, quebrou o braço, quebrou o fêmur lá e tinha divergência. Mas é terrível a gente ver isso. Bom, depois que você fez o inteiro, o que você tem de fazer? Eles vão dar um papel para você e com esse papel você vai no cartório que eles fizeram lá, o atestado de óbito, para retirar. Isso pode levar até 20 dias. Mas eu descobri que em 2, 3 dias o documento está pronto. Então você tem de conseguir o telefone de lá, do cartório que civil que lavrou, e automaticamente você já manda buscar esse documento por telefone e já te fala quando está pronto. É gratuito isso daí. Eu achei uma maravilha também. Não paga nada. Agora vamos imaginar que a mãe da gente, a pessoa que faleceu, ou era pensionista, ou recebia lá o INSS. Gente, precisa comunicar esse fato imediatamente. Se é do INSS, é pegar o atestado de óbito da pessoa e levar lá, junto com os documentos do informante, para eles suspenderem o pagamento da aposentadoria ou da pensão. Se é estadual, ela perto lá do escritório, lá perto na Liberdade, que se entrega essa documentação, e basta levar a identidade da gente, a identidade do defunto, e mais o atestado de óbito e uma declaração dizendo que ela faleceu. Porque sabe o que vai acontecer? Eles vão continuar depositando o dinheiro na conta lá da aposentada, e alguém sacando, né? Aí depois sabe o que eles fazem? Eles mandam você devolver o dinheiro e abre um processo crime em cima de você. Então o melhor que tem para fazer é entregar logo, olha, já faleceu, para eles cortar. Porque, olha, uma coisa é você pegar o dinheiro que não é teu. Segunda coisa, ter que devolver com juro e correção monetária e ainda ser executado e ainda pegar um processo crime. Tudo isso que eu estou explicando para vocês, a gente tem de saber. Outra coisa que é importante, se a pessoa está mal, está doente, muito cuidado. Precisa ter os documentos originais dela em mãos. Não adianta, gente, você pegar e chegar lá, olha, toma xerox. Não tem papo nenhum para isso daí. Eles não fazem nada. Quando você for na delegacia fazer o BO, você tem de levar o atestado de óbito, você tem de levar a identidade da pessoa, tá certo? Se ela, digamos, é aposentada, o documento da aposentadoria e o documento teu tudo no original. Senão, eles não fazem. Eu nem perguntei para eles como é que fica uma pessoa que não tem o documento original. Mas, na verdade, a gente vai ter de fazer um outro BO de perda de documento, vai perder mais tempo ainda e vai ser mais terrível a situação da pessoa. Com relação ao trabalho dos profissionais, na delegacia é uma maravilha. Tratam com dignidade, com carinho, com amor, entendem a situação de vocês. E às vezes não pode fazer na hora porque estão fazendo um flagrante, alguma coisa muito séria lá, e pode até pedir para você ir para outra delegacia. O trabalho é de primeira, não tem custo nenhum. No Instituto Médico Legal, como eu cheguei lá às 9 horas da noite, porque foi a hora que eu não sabia que não podia tirar defunto lá antes das 7, mudou as normas. E estou contando para vocês aprender também. Antigamente podia. Você chega lá, está tudo fechado no IML. Você só vê entrar carro da polícia lá com preso que apanhou, sabe, para fazer exame de corpo de delito. Aí na portaria você falou, eu vim buscar um corpo, pode ir embora, porque você não vai tirar corpo nenhum daqui, porque não está na lista, só amanhã. Pô, mas é um problema sério. Você marcou o enterro para as 9 horas da manhã lá no cemitério, como é que você vai pegar e voltar amanhã para pegar às 7 o corpo? Você tem que pegar o corpo, depois arrumar o corpo e fazer... Não dá, né? Aí você começa a conversar com todo mundo. Não, mas não é assim, não pode, não tem cabimento isso daqui. Eu não sabia disso daqui. Olha, o Rabecão está aqui, contratado para vir buscar o corpo aqui. Aí o sujeito não tem jeito, você não tem contato. O que você vai fazer? Você tem de fazer contato com um policial de lá, contar a situação de você, mostrar o carro fúnebre que está esperando para preparar o corpo, informar que o enterro está marcado para as 9 horas da manhã e que a pessoa já está há 3 dias de lá e é
perigoso fazer com 4 dias, mesmo que ela não tenha o coronavírus. Nessa circunstância, a gente foi muito bem atendido por um policial de lá. Ele já tinha terminado o serviço dele às 7 horas da noite, ele atendeu a gente às 11 horas da noite. Ele pegou, fez como é que se fala? Permitiu fazer a vistoria no cadáver lá, que eles chamam de, para você, o reconhecimento, e liberou o corpo. Mas eu achei que ele fez mais isso pela, sei lá, pela postura, por ele ser advogado, eu e minha esposa, pela situação que a gente estava, mas eu acredito que no cotidiano não acontece esse tipo de coisa, não acontece mesmo. Bom, o que faz aí? Aí se você chegar lá e ver que a porta está fechada, você tem que voltar às 7 horas da manhã de novo no outro dia, né? Aí você tem que esperar liberar o reconhecimento do corpo, tem fila normalmente para isso. Aí depois de lá vai ser preparado o corpo para depois levar para o cemitério. Aí você vai perder mais um dia. Então, tudo isso é muito burocrático. E a empresa que se propõe a fazer esse tipo de serviço, ela não conta para você essa fria. Eu já aprendi e estou passando para você hoje. Mas eu, se fosse você, eu fazia, eu pessoalmente. Porque, na verdade, é a gente que vai ter que fazer. Eles simplesmente podem, no máximo, segurar uma fila para você, mas é muita pouca facilitação em relação ao serviço prestado que eles vão cobrar e caro. Entendido? Outra coisa, então, não esqueça de, na hora de comprar uma corbélia de flores, verificar o preço. Se eles estão pedindo R$ 2.000 lá no cemitério, dá um pulinho lá na outra do lado lá, que é capaz que você consiga por R$ 348. E outra coisa, tenta ver o tamanho, porque é muito caro isso daqui, não é normal. Eu ouvi falar que existe em torno de R$ 1.400, mas deve ser quase indigente, deve ser terrível. Só para contar para vocês uma história aqui, é meio macabra. Eu me lembro uma vez que eu tinha um pai de santo que era muito meu amigo, que ele era contador do meu escritório por mais de 30 anos. E eu fui no enterro dele. E era um lugar bem simples, porque ele era simples também, era muito legal. E tinha tanta gente no velório lá que não tinha onde encostar, sabe? Não tinha. E eu fui fazer a barbaridade de encostar na tampa do caixão. Parecia uma tampa resistente, sabe? Ai, gente, a tampa era daquele material plástico. Eu encostei na tampa, ela estourou no meio. Estourou no meio. Eu queria morrer, juro por Deus. Quando eu olhei aquilo lá, eu falei, o que eu fui fazer, né? Aí eu chamei lá sei lá, um que estava tratando, aí vai ser um coveiro lá. Meu, você não me arruma tampa de caixão? Ah, nós temos vários aqui, pode ficar tranquilo, não fica preocupado. Era de isopor a tampa. Gente, você não vai acreditar. Eu peguei e dei R$ 50 para ele, né? Aí veio a mulher e falou assim para mim: doutor, o senhor pagou R$ 50? R$ 50 nós pagamos inteiro, meu. Você imagina que situação. Aí vocês não vão acreditar. No caixão, o caixão era horroroso. Parecia de caixa assim, de cebola. Sabe caixa de cebola? Era mais feio que isso. Mas você não acredita. Sabe aquela parte de segurar o caixão? Era lindo. Era um metal divino, maravilhoso. Então, a única coisa bonita era aquele metal que tinha lá. Gente, na hora que eles foram enterrar, eles desparafusaram aquele metal lá que segurava a alça e levaram de volta, era alugado. Olha que situação. E outra coisa também, uma pegadinha que tem muito. Quando chega no cemitério, que é normalmente esse cemitério assim mais antigo, que tem aqueles asilos, chega lá os coveiros, eu estou contando sério para vocês, não estou brincando, hein? Olha, meu senhor, o caixão é muito grande, nós vamos ter que serrar. Eu falo, como serrar? Não estou entendendo. Não cabe. Nós vamos ter que serrar um pedaço. Aí você fica imaginando como é que é? Vai serrar um pedaço do pé junto? Vai cortar um pedaço da cabeça? Eu não estou entendendo. Que coisa, né? Aí, por alguns valores econômicos, eles parecem que conseguem enterrar sem cortar o pé da pessoa. Olha, isso daí é uma pegadinha, isso é crime. Se a pessoa falar isso para você, chama a polícia. Não tem esse tipo de coisa, tá? Não tem mesmo. Os caixões são padrões para enterros normais. É evidente que se tiver lá um caixão que vem dos Estados Unidos, que seja composto de ar-condicionado, direção hidráulica, um sistema imenso, aí é outro departamento. Mas eu tenho certeza, gente, que ninguém vai cortar um pedaço do caixão. Isso daí é uma fórmula mágica de tentar extorquir dinheiro das pessoas e é crime.
Outra coisa que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: não adianta avisar as pessoas porque não vai ninguém. O temor da pandemia é muito grande. Agora, gozado, como eu fiquei lá das 8 horas da noite até a meia-noite para poder liberar o corpo da minha mãe, eu fiquei conversando com a turma, né, do ML, sabe? Muito legal. Eu não vou falar a única ML, não, mas eu falei, gente, me fala uma coisa. Esse coronavírus, como é que é? Tem muitos casos aqui? Não, doutor, não tem muitos casos aqui. Mas como? Todo mundo fala que vem, a pessoa vem aqui e tal. Olha, eles falaram assim, no atestado de óbito, vem a informação, são 3 tipos para informar a morte, 3 situações, vamos imaginar, né? No caso da minha mãe, ela quebrou o fêmur, então é quebra do fêmur, depois ela teve uma embolia pulmonar lá por causa da cirurgia, e depois ela teve mais... São 3 situações. Aí eles põem lá um designativo como se fosse do corona, só que eles não têm certeza, porque não fizeram o exame. É um chute. Então eles falaram, olha, de verdade, a gente já viu gente morrer aqui, mas é muito pouco. Não é o que falam por aí. Então vocês não têm de ficar com tanto medo de ir lá. Porque, olha, eu tive, viu? Que coisa. Ó, você tem de ir lá. Primeiro tem de ir na delegacia. Odeio isso daqui. Eu gosto de fazer, trabalhar em tribunal e você faz ainda por videoconferência. Segunda situação, da delegacia você tem de ir lá para reconhecer o corpo, depois você tem de ir lá para fazer o atestado de óbito, depois você tem de pegar, retirar o corpo e fazer o reconhecimento de novo, e depois você tem de pegar e levar para o cemitério. Tudo isso é você que vai fazer. E olha, se tivesse ele pegar, já tinha pego. E eles foram incisivos. Aqui não tem esse tipo de morte, é muito difícil. Então a gente fica preocupado quando a gente vê lá o governador mandar filmar lá 500 buracos, né? Olha, deve ser de morte, porque o Brasil é muito grande, São Paulo também, deve morrer muita gente. Mas de coronavírus, duvido. Gente, então, na verdade, nós temos que pensar o seguinte, ó. O serviço funerário devia ser gratuito para as pessoas que trabalham, pagam a vida inteira e são aposentadas. O estranho é que é uma máquina de fazer dinheiro, é uma máquina de ganhar dinheiro, e a gente fica muito triste com o nosso prefeito, que ele devia dar, pelo menos, condições para as pessoas serem enterradas com dignidade, em locais dignos, e, além disso, de comprar aparelhagem normal para fazer tratamento. A gente fica sabendo por aí que eles arrumaram imensas áreas, muitas prefeituras e muitas áreas para fazer lá, para atender as pessoas, mas sem equipamento. Os aparelhos necessários eles não compraram, ficaram com o dinheiro. Não estou falando, eu estou falando genericamente. E quem se dança é o povo. E eles querem você dentro de casa para não dar custo no hospital. Eles querem que você, do vírus não vai morrer, vai morrer de fome. Porque sem trabalhar, ninguém consegue viver. A gente está muito triste com tudo isso. Queria mandar um abraço para todos e dizer o seguinte, ó. Pergunta ao Dr. Carbone. Na semana que vem, terem mais notícias boas. Se Deus quiser, estaremos abrindo já de cara os nossos trabalhos. Vai já ser possível receber as pessoas. E lembre-se o seguinte, a vida continua. E eu estou aqui sempre com vocês. Um abração a todos. Fiquem com Deus.